nós trouxemos para vocês o resumão da quarta, quinta e sexta temporada de Supermãe. Anne está em busca de um editor que publique seu livro sobre métodos para criar um filho adolescente e posteriormente consegue um. Já a Kate ainda está trabalhando com o Mike, pois restam mais 6 meses de contrato. Os dois não combinam no trabalho, mas Greg, um cliente de Kate, gosta de uma ideia de Mike, então ela tem que convidá-lo para participar desse projeto com ela. Ela decidiu continuar com seu marido Nathan, então fizeram uma festa para anunciar aos seus amigos que ainda não sabiam que eles estavam juntos novamente. Ao revelarem, a Anne não gosta nada e o clima fica tenso entre todos até a festa encerrar. Mais tarde, a Kate recebe uma ligação da polícia para ir ao seu escritório. Chegando lá, ela descobre que a Alice está dando uma festa com seus amigos e eles estão bebendo, mesmo sendo menores de idade. Com isso, a Kate demite a Alice a pedido da Anne. A Alice continua rebelde, não ouvindo a sua mãe. Então, o Lionel resolve levar a Alice para o trabalho dele, mas no mesmo dia ele é demitido. Ele conta para Anne e diz que agora não quer mais ir atrás de um emprego, mas tentar achar a sua paixão pessoal, assim como ela com o livro. Porém, ela acha uma loucura eles criarem 2 filhos com projetos pessoais, mas decidem tentar. O Lionel vai com a Alice até a Kate pedir para ela recontratá-la, sem contar para Anne. Como ainda tem várias postagens da festinha na internet e isso prejudica a empresa da Kate, a Alice diz que irá pedir para os seus amigos apagarem esses vídeos. Assim, a Kate topa, mas diz que ela precisa reconquistar a sua confiança. É então que a Alice consegue um vídeo da festa onde mostra que foi um adulto que estava lá que distribuiu as bebidas para eles, e a Kate percebe que era o Mike. Ela confronta ele inventa uma desculpa e ela pede para ele sair da empresa. Depois, o Mike conta para Kate que revelou tudo o que ele fez, e a Kate contrata o Greenwood. Ela também vai em um evento do acampamento de crianças e lá ela conhece a Maya, a mãe do X, melhor amigo do Charlie. Elas se aproximam e viram amigas. Posteriormente, a Maya também começa a frequentar o grupo de mães. Já a Frank está com a Bianca e então decidem conhecer o pai do Solomon, mas precisam procurar por ele e o encontram. Ele passa a manter contato com a Bianca. Após um tempo, elas descobrem que ele mentiu para elas e roubou 10 mil delas em nome do Solomon. É então que a Frank encontra ele na rua e descobre que ele possui várias identidades falsas, então ela chama a polícia. Já a Jenny descobre que o Ian, seu ex, agora é gerente e por isso ela fica com ele novamente. Mas quando ela descobre que o salário dele aumentou e está maior que o dela, ela surta. Ela decide espalhar para a empresa a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, causando uma revolta na empresa com as mulheres. Assim, ela consegue falar com o chefe Malcolm, responsável por isso, e descobre que já o conhecia do parque onde levavam seus filhos. Ele diz que vai dar um aumento para ela e mais uma funcionária apenas, mas as demais não. E ela aceita a proposta. Quando o pessoal da empresa descobre que ela aceitou isso, eles ficam contra ela por ter aceitado esse suborno. A Jenny não tinha percebido que o Malcolm a estava subornando e vai tirar satisfação, mas ele não liga. Para se redimir com as suas colegas de trabalho, a Jenny consegue que a administração aprove uma creche lá na empresa e elas ficam felizes, mas quem não gosta nada disso é o Malcolm. Ele vai questionar a Jenny e ameaça demiti-la. Mas ela diz que se ele fizer isso, ela vai revelar para todos a diferença salarial e do suborno que ele fez com ela. Então ele cede e os dois ficam. Enquanto isso, Anne descobre que estão fazendo montagens com a Alice, porque na festa ela quis ficar com o Chris e o beijou, mas depois ficou bêbada e beijou o Steve, pensando ser o Chris. Porém, no beijo, ele molhou as calças e falou para todos que eles tiveram uma relação sexual depois dela beijar o Chris. Assim, todos agora pensam que ela pega todos. A Anne a consola. Já o seu editor desistiu do seu livro porque ela apresentou algo diferente do que propôs. E já o Lionel conseguiu um emprego em outra cidade e por isso eles terão que se mudar. Alguns meses se passam após a mudança de Anne e ela conhece 2 moradoras da cidade, a Sherry e a Tomé, que querem ser amigas dela após a Sherry ouvir ela dizer que é médica. A Kate, a Frank e a Val vão visitar a Anne e conhecem as novas 2 amigas dela. Porém, as 2 tentam mostrar para Kate que conhecem mais a Anne e a Kate não gosta nada disso. Depois, ela pede desculpas para Anne por estar mais ausente da sua vida. Além disso, a Anne começa a
tomar uma medicação. E um certo dia, o Lionel liga para ela contando que conseguiu uma entrevista de emprego para ela. E apesar de ela estar dopada na entrevista, ela consegue um emprego. Enquanto isso, a Kate quer que Sloane seja sua cliente, então ela vai visitá-la e elas se dão bem. No dia seguinte, a Anne desabafa com a Kate que agora que ela conseguiu um emprego, o seu sonho de ter um livro já era. Então a Kate tenta ajudá-la e conta para Sloane sobre o livro, e ela concorda em ler e se gostar vai publicá-lo, só que a Anne ainda está insegura e não sabe se irá mostrar o seu livro. Até que a Sherry e a Tomé vão até a Anne pedir uma receita, mas ela se nega em dar a receita sem uma consulta, as duas não gostam nada e acusam ela de estar trabalhando dopada, pois elas sabem da medicação que ela toma. Depois disso, a Anne aceita mostrar o seu livro para Sloane. Para que isso aconteça, a Anne precisa se afastar do trabalho, então ela pede férias, mas o Lionel não gosta, pois ele a recomendou e ela diz que é a única chance dela ter o seu livro publicado. Então a Anne vai até uma reunião com a Kate e a Sloane e ela diz que vai publicar o livro, mas terá uma turnê e a Anne precisa comparecer, assim ela não poderá retornar para sua casa tão cedo. Após isso, a Kate vai até a escola do seu filho, onde ela vê os desenhos da Rhoda, filha da Frank, da menina rata. É então que a Kate comparece em um evento com a Sloane, aonde ela precisa improvisar uma história infantil. Ela se lembra da menina rata e conta essa história, e as crianças ficam muito empolgadas. Assim, a Sloane gosta da ideia e quer publicar essa história, mas a Kate não conta que pegou essa ideia do desenho da Rhoda. Enquanto isso, a Bianca vai viajar e deixa a Frank cuidando do Solomon. Ela sente dificuldade em se dar bem com ele, com os cuidados, mas com o tempo a relação deles vai melhorando. Já a Jenny continua se relacionando com o Malcolm, até que um dia ela descobre que ele está ficando com outras pessoas e não gosta, mas ela finge para ele que está fazendo o mesmo. Então ela resolve segui-lo e vê ele com um homem. Ela o questiona, pois não esperava que ele estivesse saindo com homens, e ele diz que a avisou que não estava saindo só com ela. Ela resolve estudar sobre sexualidade e tentar aceitar a situação, mas ela quer que ele saia apenas com ela e por isso mente que está grávida. Porém, o que era apenas uma mentira se transforma em realidade quando Malcolm leva a Jenny para um exame surpresa de ultrassom e lá descobrem que ela realmente está grávida. Enquanto isso, a Alice está saindo com o Bennett, filho da Sherry. Os dois destroem a sala de aula e o Lionel é chamado e não quer mais que a Alice tenha proximidade com o Bennett. Pouco tempo depois, o Bennett aparece com outra garota e diz que a Alice que fez ele ter aquele comportamento negativo na escola e trata a Alice muito mal. Neste momento, o Lionel não aguenta e bate nele. Enquanto isso, a Anne comparece no podcast de Alicia e se exalta com ela por defenderem filosofias diferentes da criação dos filhos. Depois disso, ela vai em uma entrevista do seu livro e, para sua surpresa, a Alicia também é convidada. Elas trocam farpas até que a Alicia cita o aborto de Anne. Com isso, quando chega o intervalo, a Anne não aguenta e agride a Alicia. Toda essa situação é vista de forma positiva pela Sloane, que acha que agora o livro de Anne vai ser vendido, e a Kate concorda, mas a Anne fica revoltada por a Sloane ter levado a Alice até lá, para provocar este comportamento nela, e só se preocupar com a repercussão na venda do livro. Por isso, não quer mais que o livro seja publicado. A Sloane então a avisa que ela assinou um contrato e ela não pode mais desfazer isso. E a Kate fica no meio de toda essa situação. Além disso, a Frank vai no escritório da Kate e é então que ela vê a imagem da menina rata. Ela percebe que a Kate roubou a ideia da sua filha e não gosta nada disso. A Kate chega e tenta explicar que não foi a sua intenção e pede desculpas, mas a Frank não dá ouvidos. A Kate então pede para a Sloane desistir da menina rata e dispensar a Anne do contrato dela, mas ela não aceita. Com tudo isso, a Kate fica incomodada e ela vai novamente pedir desculpas para a Frank, e dessa vez ela a perdoa rapidamente, porque ela descobriu que a Rhoda copiou o desenho de uma tirinha do jornal, mas não revela nada para Kate. Já a Val está tendo problemas com os seus filhos e a Anne a aconselha a libertá-los. Assim, a Val decide mandar eles para
para fora de casa para se virarem, agora que eles já são maiores de idade. Mas ela percebe que eles mudaram e ela não reconhece mais os seus filhos, então ela deseja que eles voltem para ser como eles sempre foram. Enquanto isso, o Lionel e as suas filhas voltam para a cidade para encontrar a Anne, que está ficando na casa da Val após o desentendimento com a Kate e a Sloane. A Kate também vai até lá e mostra para Anne um vídeo que filmaram do momento em que o Lionel bateu no Bennett e fala que vão tentar abafar esse vídeo. Mas quando a Anne vai para sua próxima entrevista, o assunto vem à tona e isso se repete em todas as suas próximas entrevistas. Como se não bastasse, a Kate mostra para Anne que a capa do livro não será a capa que ela pensava e a Anne não gosta nada da nova capa e fica muito chateada. Além disso, a Anne recebe uma ligação do seu emprego que a demite, mas para sua surpresa não foi pela sua ausência, e sim porque denunciaram ela pelo uso dos medicamentos e agora ela vai ter que responder por isso. Rapidamente a Anne percebe que a Sherry a denunciou, então o Lionel vai conversar com ela. Ele tenta pedir desculpas pelo soco que ele deu no Bennett, mas como o Bennett começa a falar mal da Alice outra vez, o Lionel bate nele novamente e com isso ele é preso. Enquanto isso, a Kate vai ver a Sloane, que desabafa sobre a Olivia. Ela a gerou pois a sua irmã Cissy não podia ter filhos e ela não conseguia se desfazer desse vínculo, pois a Olivia significa muito para ela. Após isso, a Sloane mostra para Kate que a menina rata pertence a uma tirinha de jornais de anos atrás e por isso eles vão ter que dar explicações. Além disso, a Kate faz uma apresentação do livro da Anne e nesse momento ela escolhe ficar ao seu lado, então ela apresenta a capa que ela escolheu e não a capa escolhida pela Sloane. A Sloane não fica satisfeita, mas não a demite. Elas discutem e a Kate diz que ela deveria tentar ter um filho se é um desejo dela. Além disso, o Nathan conta para Kate do falecimento da sua ex-namorada, a Marlene, que teve um infarto e não resistiu. Após isso, a Kate reúne as suas amigas e fazem uma festa para a comemoração do livro da Anne. Lá, a Kate conta para Frank que viu a menina rata no jornal e ela mostra que também descobriu isso e conta que a Rhoda conseguiu entrar na escola intelectual de artes. Depois da festa, a Anne liga para o Lionel para contar todas as novidades e é então que ela descobre que ele foi preso. Neste momento, um garoto aparece na porta de Kate e diz que acha que o Nathan é o seu pai. Nathan Jr. mostra uma carta que sua mãe deixou para ele dizendo que o Nathan era seu pai. O Nathan diz que irá fazer um exame de DNA, mas deixam o garoto viver lá. Porém, o Nathan Jr. começa a fazer de tudo para infernizar a vida da Kate. Depois de um tempo, ele revela que fez isso porque não sabia o que fazer com a Kate, porque ele não podia tratá-la como sua mãe, não seria justo com a sua mãe. E assim eles tentam se entender. Já a Anne teve uma entrevista sobre o uso de medicação no trabalho anterior e eles colocam uma assistente social para acompanhá-la no seu trabalho na clínica. A Anne coloca a Alice para ser a sua secretária. Enquanto isso, a Sloane revela para Kate que ouviu o seu conselho e está tentando ter um filho. Ela encontra sua irmã Cissy e conta que está tentando ser mãe, mas a Cissy acha que a Sloane não está preparada e que não leva jeito para ser mãe. A Sloane fica tão chateada que decide desistir de tentar. Já o Lionel, que tem uma medida protetiva para não se aproximar da Cheryl, esbarra nela sem querer e neste momento ela é rude com a Tomé e ele a defende. Depois disso, Tomé vai visitá-lo e diz que gostou que ele a defendeu e o beija, mas ele se afasta e diz que é casado para ela ir embora. Já a Val pede a Kate e a Anne para organizarem algo para o seu aniversário. Elas vão para um dia de spa e a Kate chama a Sloane também. A Anne não gosta nada, pois elas não estão bem desde os problemas com o livro. Depois elas começam a brincar de verdade o desafio. A Sloane faz o desafio de beijar um homem na rua, mas em seguida ela vomita. Então a Kate dá um teste de gravidez para ela fazer. Enquanto espera o resultado, ela diz que prefere não estar grávida porque não tem jeito para isso. Mas a Anne diz que isso é uma bobagem e ela seria uma ótima mãe. Assim, o resultado sai e ela descobre que realmente está grávida. Enquanto isso, as pacientes de Anne começam a ouvir conselhos da Alice e passam a querer ouvir mais ela do que a Anne. A
A Anne não agrada nada disso e ainda tem que aturar a assistente social que vai até lá pedir a urina para verificar se ela não está usando medicamentos. E a Anne surta e joga a urina na assistente. Então a Anne tem que ir para o controle de raiva e não poderá atender até ser liberada por melhorar a sua raiva. Após isso, a Anne encontra novamente a Alice conversando com a sua paciente e demite ela. Já a Kate acha um número de celular nas coisas do Nathan e fica intrigada. Ela vai até o serviço dele e quando ele chega com a Cassandra, a mulher do número, a Kate os ataca por pensar que estão juntos, mas o Nathan explica que ela é a tia do seu filho Nathan Jr. Então o Nathan conversa com a Kate e pede desculpas por ter mentido para ela e escondido sobre a Cassandra e conta que a Cassandra veio para pedir a guarda do Nathan Jr. A Kate não gosta nada disso, pois diz que o Nathan Jr. é da família agora, mas o Nathan revela que não consegue se conectar com ele. Mas a Kate diz que ele tem que tentar mais. Ela também pega o Nathan Jr. com um garoto no quarto. Já a Sloane vai ao médico para fazer o ultrassom do seu bebê e se depara com o homem que ela beijou no desafio, que se chama Paul e agora é o seu médico por coincidência. Ela conta que o filho é de um doador e ele diz que é filho de doador. Rola um clima entre eles lá e eles começam a se envolver. Ela não conta no serviço que está grávida, pois surge a Nina, uma nova funcionária que quer que ela seja sua mentora. Já a Anne vai até Lionel para a audiência dele. A Anne percebe que a juíza é amiga da Cheryl e surta com a parcialidade da juíza e é expulsa do tribunal. Depois disso, a juíza condena Lionel a ficar longe da Cheryl e o seu filho 500 metros e pagar uma multa. Enquanto isso, a Alice deixa a paciente Heather ir até a sua casa para aconselhá-la, sem o conhecimento da Anne. Mas a paciente volta depois de novo e a Alice começa a ficar preocupada. Já em casa, o Lionel mostra o quanto está chateado pela Anne não estar lá apoiando ele no tribunal, porque sempre quer ser o centro das atenções. E ela diz que foi a raiva que fez ela pirar. Já a Jenny descobre que a sua gravidez é de alto risco, mas não conta para o Malcolm. Os dois são denunciados pelos comportamentos inapropriados, já que ela é a sua subordinada e não poderiam se relacionar. Então, os dois resolvem que precisam se casar para que não sejam demitidos. Então, a Jenny convida as garotas do Clube das Mães para serem as suas madrinhas. Após isso, ela tem um sangramento e descobre que sofreu um aborto, mas como quer muito casar, ela não conta para ninguém. Enquanto isso, Lionel e Tomé contam para Anne que eles se beijaram. A Anne fica com tanta raiva que quebra um jarro em sua mão e corta. Lionel conversa com ela e diz que tem medo dela agora e que a época que ele ficou sozinho na outra cidade, até o julgamento, ele se sentiu feliz como não se sentia há muito tempo. Isso mexe com a Anne, que percebe que precisa tratar a sua raiva. É então que chega o dia da despedida de solteiro da Jenny em uma casa assombrada. Lá, a Anne conta para a Kate o que o Lionel falou e como a abalou. Além disso, a Jenny ouve as meninas falarem mal dela e fica muito mal. Depois ela conta que sofreu um aborto e recebe o apoio de todas. Ela fala que não contou para o Malcolm sobre o aborto porque ele deixaria ela. E as meninas dizem que se ele deixar ela por isso, ele não a merece. Já o Nathan Jr. pede para Kate ir na escola dele, mas ela não consegue ir por causa do trabalho e ele tinha um discurso para ela de pessoa que ele admira, mas fica decepcionado que ela não vai. A Kate vê o que aconteceu e decide não ir trabalhar no outro dia para passar o dia com ele e os seus filhos. Mas ela não consegue ficar totalmente desligada e acaba se machucando. Ela é diagnosticada como uma viciada em trabalho e isso está prejudicando a sua saúde, então ela deixa seu celular com o Nathan por um tempo. Já a Sloane e a Nina começam a se desentender, porque a Nina conta que a Sloane está grávida para todos, e por isso ela quer assumir o projeto que ambas estão fazendo juntas, mas a Sloane não permite. Até que um dia ela é surpreendida quando a Nina adianta uma reunião delas para que a Sloane não participe. Mas a Sloane chega em tempo e comunica que transferiu a Nina para outro escritório deles em Ohio e a aconselha que não precisa derrubar outras mulheres para subir na vida. Após isso, a Sloane desmaia no trabalho e por isso vai para uma consulta com o Paul, que ela havia terminado, e ele diz que a ama, mas ela sai. Ela vai até Cici e conta que está grávida. De início, Cici se surpreende, mas depois ela diz que vai ajudá-la com essa criança.
A Jenny finalmente conta para Malcolm que sofreu um aborto. Ele lamenta que ela tenha passado por isso sozinha e diz que quer casar com ela mesmo assim. Mas a Jenny desiste de casar porque percebe que ela não consegue ser a versão melhor dela, com ele a xingando o tempo todo, então ela se demite. Já a Alice é perseguida na escola pela Heather, que a obriga a entrar no carro. A Alice liga para sua mãe pedindo ajuda e a Anne vai até lá para salvá-la. Neste momento, ela agride a Heather e diz que irá matá-la se ela continuar atrás da sua filha. A Anne questiona por que a Alice não disse antes isso para ela, mas ela diz que às vezes tem medo de falar com ela. Então, de noite, a Anne encontra com a Kate e conta o que rolou, que a fez refletir. Ela fala que precisa se afastar para ter um tempo para descobrir quem ela é. E se a amizade dela chegar ao fim, ela já serviu o seu propósito. A Kate fica arrasada, mas entende. Assim, a Anne decide voltar para o controle de raiva. Ela conta para o Lionel que vai voltar e pede para ele ir até lá porque é o dia de levar uma pessoa importante, mas ele diz que não vai. Então ela vai sozinha. A Alice conversa com o Lionel e diz que acha que a Anne está mal e ele precisa falar com ela. Então, no grupo de controle de raiva, a Anne se abre e o Lionel aparece lá e diz que irá ficar cuidando dela até o fim dos tempos. No trabalho, Sloane coloca Rose para fazer o discurso final de um projeto que ela e a Kate realizaram juntas, e a Rose vai muito bem. Após isso, a Kate pede para a Rose ser a sua sócia. Além disso, a Kate vai para uma apresentação do Nathan Jr. e diz que se ele quiser ficar com a sua tia, tudo bem, que a escolha é dele. Mas ele decide ficar com eles. Alguns meses se passam e a Sloane tem o seu filho. Já a Anne está caminhando quando recebe uma ligação da Kate, que pergunta se é possível elas voltarem a viver juntas, e a Anne diz que sim. Neste momento, a Heather aparece em um carro e a Anne some do telefone. Se esse resumão te ajudou, se inscreve aí no canal pra gente continuar produzindo resumões pra vocês. Deixa o joinha pra divulgar esse conteúdo pra mais pessoas e ative as notificações pra não perder nada. Então é isso, galera. Tchauzinho!